Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nesse sábado, fim de semana, meio paradão, né? Porque tá rolando a tal da data FIFA e jogo do Fluminense já teve até no meio de semana. Tá até menos ruim do que os outros times, as outras torcidas que não puderam ver jogo durante a semana dos seus times. Os tricolores viram, né? Mas viram uma derrota para o Mirassol, que ainda tá meio amarga, tá meio difícil de ser digerida. O Fluminense poderia ter vencido o jogo e acabou saindo nem com empate, saiu com derrota. Acho que o árbitro sim prejudicou o Fluminense. Claro que aquela anulação absurda também acabou norteando um pouco o que poderia acontecer no restante da partida. Mas tirando isso, cara, vamos combinar? Não dá para ter tanta desculpa assim. O Zubeldia pecou na montagem do banco de reservas, nos relacionados. De novo, isso tudo que a gente já sabe. Né? E no fim, o Freitas entregou a paçoca com açúcar e tudo e com mel para o adversário, para o Fluminense sair derrotado mais uma vez com gol nos minutos finais e com uma atrapalhada dupla do Freitas no mesmo lance. Mas ontem teve um jogo festivo no Maracanã, tá? E Paulo Henrique Ganso falou sobre a volta dele aos campos, ou aos treinos, ou enfim. Ganso está voltando ou não está voltando? E será titular no Fluminense? Precisamos falar sobre isso. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você que está comigo aqui. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. 70 mil inscritos, estamos aí. Acho que faltam 15, 20, meia dúzia. Ou então já chegamos. Quando você está vendo isso aqui, já passamos dos 70 mil. Me dá essa moral, não custa nada. Clica no botão embaixo da inscrição e também no like. Like, inscrição é 0800. Você já sabe, ajuda muito o meu trabalho sem que você gaste nada. Me dá essa moral? Posso contar com você? Certeza que sim, né, galera? Puder contar com você também para dar uma moral lá na página da Golcase, galera, não é favor nenhum. Você vai gostar, vai curtir, não custa nada, dá uma olhada sem compromisso. Entra no link que está na descrição aqui, primeiro link na descrição do vídeo. Usa o meu cupom que está aqui, ó, GOILAN, ou aqui pelo QR Code você vai, GOILAN, tudo sem compromisso. Você vai usar o cupom e vai adquirir produtos maravilhosos, oficiais do Fluminense, como, por exemplo, o Copo Vibe. Tem esse aqui, tem outros. Você pode personalizar, você pode botar o seu nome, botar o número 10, tem esse aqui comemorativo dos 100 gols do Germancano pelo Fluminense. Só produto top, cara, e o Copo Vibe, ele conserva a sua bebida quente ou gelada por muitas horas. É perfeito para você tomar refrigerante, tomar uma bebida quente se estiver frio, tomar uma cervejinha. E esse mês, inclusive, né, tá com um kit lá disponível com uma tampa aqui, né? Você adquire o copo Vibe, que é de altíssima qualidade, com a tampa, o kit, por menos de R$130, utilizando o meu cupom, o cupom GOILAN, e pode comprar coisas maravilhosas, como as garrafinhas também oficiais do Fluminense, que conservam a bebida quente ou fria por até 24 horas, ou, por exemplo, as lindas e de ótima qualidade capinhas oficiais do Flu, só tem na Golcase. Esse aqui é só um dos modelos, é o que eu uso no meu dia a dia. Esse aqui é o meu celular, tá? A capinha você compra uma, leva duas. A segunda sai de graça. E nesse esquema aí, nessa promoção, usando o cupom, cada uma sai por menos de R$25, cara. Não é capinha de camelô, não. É capinha muito bem construída, oficial, licenciada. Então vai lá na Golcase, entra aqui pelo primeiro link na descrição do vídeo, usa o meu cupom, que você vai gostar, eu garanto, tá? Gente, olha aqui, ontem teve um jogo comemorativo no Maracanã, tá? Jogo do coração, havia astros internacionais, ex-jogadores internacionais de várias seleções, astros italianos, Zico estava lá, enfim, grandes ex-jogadores também do cenário do Brasil, e Paulo Henrique Ganso, esse ainda não é ex-jogador, né? Tá aí no finzinho da carreira, mas ainda está em atividade, vamos chamar assim, não jogou muitas vezes esse ano, mas o Ganso falou com a reportagem do Sport TV, inclusive sobre a volta aos treinos dele. Ele se contundiu no meio do mês passado, já está praticamente um mês sem jogar, foi no dia 13 de setembro contra o Corinthians, ele saiu no primeiro tempo daquele jogo, não aguentou jogar 45 minutos, não jogava um tempão, estava voltando de recuperação, de lesão, entrou como titular e não aguentou terminar o primeiro tempo, infelizmente. Saiu com uma lesão na panturrilha. Aí o Ganso
deu essa entrevista rápida aqui à reportagem do Sport TV. Vamos prestar atenção, vamos lá? Vou soltar aqui. Vamos embora, peraí. Agora. O Ganso não pôde contribuir com alguns minutos hoje, mas quando volta aí, Ganso? Acho que segunda-feira a gente já volta a treinar normal e, se possível, né? Tem jogo quarta, segunda-feira depois o Vasco, enfim. A gente já vai estar pronto para a competição. Obrigado, Ganso. Parabéns. É isso. Se confundiu aí o Ganso, né? Acho que ele tá meio desligado sobre as coisas do Fluminense. Não tem jogo quarta não, tá, Ganso? O jogo é quinta contra o Juventude no Maracanã. Quarta não. Sim, depois tem o Vasco na outra segunda-feira. O Fluminense faz 4 jogos seguidos agora no Maracanã. Quinta-feira o Juventude, depois tem o Vasco novamente no Maracanã, embora o Vasco seja mandante. O jogo é meio a meio, torcida meio a meio no Maracanã. E depois, na sequência, Internacional e Ceará, tudo no Maracanã. 4 jogos em casa. É para deslanchar, é para tentar disparar, né, nessa tentativa de chegar ali junto realmente ou no meio do G4, G5, para o Fluminense tentar ser classificado normalmente, diretamente, para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Pois é, Ganso falou isso aí. Deixa eu mostrar o que o meu amigo Rodrigo Dias, lá do canal Ligados no Flu, vou aproveitar um trecho do vídeo do Rodrigo, eu estava assistindo atentamente, como sempre faço, né? Quem não está inscrito lá no Ligados no Flu está perdendo, é um ótimo canal, um dos melhores da mídia segmentada do Fluminense, eu assisto sempre. E o Rodrigo Dias falou sobre o Ganso e trouxe os números do Ganso nessa temporada. Eu vou aproveitar, né, em vez de colar e reproduzir o que ele está falando, não, eu vou mostrar ele falando, vocês verem aqui qual é o retrospecto esse ano, em 2025, do Ganso com a camisa do Fluminense. Vamos lá, Rodrigão? Vamos embora. Vou soltar aqui. E o Ganso, ao todo, neste ano, ele atuou 23 partidas. Perdeu, por exemplo, o Campeonato Carioca. Ele só começa a jogar exatamente com o Renato Gaúcho. Ele não chegou a jogar com o Mano Menezes em 2025, por conta daquela questão cardíaca. Em 13 desses 23 jogos com o Renato, o Ganso foi titular. Começou como titular e depois foi substituído ao longo dos jogos. Em 10 partidas, o Ganso começou na reserva e em 9 vezes, gente, o Ganso foi relacionado, mas não saiu nem do banco de reserva sequer. E desses 10 jogos que eu citei, que o Ganso chegou a entrar no decorrer dos jogos, teve um jogo que o Ganso jogou 1 minuto só. Entrou faltando 1 minuto para acabar o jogo. Tá? Aquela substituição que normalmente o técnico faz ali para ganhar tempo, né? E então essa foi a trajetória do Ganso com o Renato como treinador, os dois que tiveram esse problema lá no Mundial de Clubes. É isso. Bom, obrigado aí ao Rodrigo, né? Obrigado, Rodrigão. Um abraço para você. Então, gente, números aí apresentados, inclusive, pelo Rodrigo Dias. Ganso titular em 13. Jogou, de fato, 13 jogos esse ano, né? Nem sempre o jogo inteiro. Geralmente não joga o jogo inteiro. Nessa última vez não conseguiu nem completar o primeiro tempo. E aí o que a gente pode falar sobre Ganso, sobre esse retorno dele, ele próprio dizendo que volta a treinar na próxima segunda-feira. Primeiro é bom a gente destacar aqui que o Keno sofreu uma lesão no jogo contra o Mirassol, como a gente sabe, saiu também no intervalo, uma torção, uma entorse no tornozelo, algo a princípio leve. Ele deve estar podendo voltar ao time, eu diria, apostaria para o jogo contra o Vasco. Acho que não vai ser titular, claro, mas ele talvez já esteja disponível para o jogo contra o Vasco, porque tem um tempo de recuperação de 1 a 2 semanas. Para esse jogo com o Juventude, eu acho que o Keno não vai estar disponível. Mas depois, para o jogo contra o Vasco, na segunda-feira seguinte, talvez, pelo menos para o banco de reservas. Por que eu estou citando o Keno? Porque eu enxergo o Ganso hoje, é sobre isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, eu enxergo o Ganso na mesma categoria do Keno e, por exemplo, do Germancano. E que categoria é essa? De jogadores muito bons, jogadores protagonistas no Fluminense, num passado recente, numa conquista super expressiva, histórica e eterna. E aí, claro, estamos falando da Libertadores de 2023, onde o Keno, por exemplo, deu 2 assistências no mesmo jogo, numa decisão, num jogo que foi 2-1, 2 assistências do Keno. Realmente, o cara está na história. Mas o Keno, assim como o Ganso, assim como o Germancano, são jogadores hoje que, a meu ver, não têm condições de serem titulares numa equipe de alto nível, de alto rendimento, simplesmente porque não conseguem ter sequência física ou mesmo clínica, no caso do Keno e do Ganso, menos no caso do Cano, não conseguem ter uma sequência para se sustentarem como titulares, ou pelo menos justificar essa condição de titular. O Cano se machuca menos do que os outros dois, mas o Cano, fisicamente, nem tanto clinicamente, fisicamente, ele claramente já não está suportando.
Ele claramente hoje teve um declínio técnico muito forte em função da parte física. A questão do Ganso e do Keno é até mais clínica do que física. O Keno, quando entra faltando 15 minutos, 10 minutos, às vezes entra nos acréscimos, como foi em jogo recente, que ele fez o gol contra o Atlético Mineiro, entrou aos 46, fez gol aos 47. O Keno, às vezes, entra nos acréscimos e é um jogador útil. Porque ele entra ali aos 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, o adversário está cansado e ele está 0 bala. Então, a idade de 36 anos, a questão física e clínica dele mais precária, não aparece no fim do jogo. Eu acho que em relação ao Cano, da mesma forma, ninguém é contra o Cano entrar na parte final do jogo, aos 20 do segundo tempo, aos 15. Eu, pelo menos, acho que hoje John Kennedy é o titular do Fluminense. Se as outras opções são Everaldo, que dispensa comentários, e Cano, quase aos 38 anos, nessas condições, hoje o titular é o Kennedy. O Ganso, minha gente, a meu ver, está mais ou menos na mesma situação. E isso não apaga em nada a qualidade técnica do Ganso. Isso não desmente em nada tudo que ele jogou de bola desde 2022 no Fluminense, né? Chegou em 2019, mas ele jogou muita bola desde 22. Aí 22, 23, até ano passado ele estava jogando bem, mas não está mais conseguindo entregar. Dito isso, Ganso volta a treinar nessa segunda-feira. Volta a ser titular? Ou tem disputa entre ele e Lúcio Acosta? Sinceramente, eu acho que deu ruim pro Ganso. Não tem como, nem os maiores gansistas, os maiores fãs do Ganso, eu sei que são muitos, e respeito eles todos, né? Vocês todos que estão aqui, inclusive, justificadamente, o Ganso tem muitos fãs, mas nem esses vão conseguir, nesse momento, justificar ou defender uma titularidade do Ganso, se o concorrente dele hoje é o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta, no momento, nas últimas semanas, galgou ou conquistou o status de jogador mais importante tecnicamente do Fluminense neste momento. Ele não é o melhor, necessariamente. É porque o Thiago Silva joga para burro, o próprio Ganso joga para burro. Tá cheio de gente que joga bola no Fluminense. O Martinelli está numa boa fase, mas hoje, quem é o jogador que tecnicamente mais faz diferença no time do Fluminense? Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é Lúcio Acosta. É um acerto da contratação da diretoria do presidente Mário Bittencourt, que erra um bocado, que erra uma barbaridade, acerta um em cada 15, mas esse é um desses acertos dentro de 15 errados. Então, o Lúcio Acosta está jogando muito, eu acho que chegou, conquistou a posição e não tem como pensar na hipótese hoje dele ser reserva. Não é nem para o Ganso, para qualquer um. Não sei que chegue o Messi amanhã, né? Mas o Lúcio Acosta não pode ser reserva nesse time do Fluminense. Aí alguém vai dizer, bom, Ilan, mas ele não pode jogar junto com o Ganso? Acho que é uma experiência possível. A meu ver, a princípio, teoricamente, não consigo ver Ganso e Lúcio Acosta na mesma formação, jogando lado a lado. Pelo menos os dois praticamente na mesma função. Né? Só se o Lúcio virasse atacante ou o Ganso jogasse de centroavante. Já aconteceu do Ganso ser centroavante nesse mesmo Fluminense. Mas hoje, a princípio, pela característica de ambos, é um ou outro. Então, a meu ver, hoje seria Lúcio Acosta, e o Lúcio, quando sai, aos 30 do segundo tempo, aos 25, acho que não devia nem sair, tá? O Zubeldia, inclusive, um dos erros principais para mim na derrota para o Mirassol foi ter tirado o Lúcio sem necessidade. Saiu ali pelos 15, 20 do segundo tempo e o Fluminense desmoronou junto com a saída dele. Não foi apenas isso, mas tenho certeza que isso contou decisivamente para o time ter se desmantelado em campo. Então, a meu ver hoje, Ganso vai voltar, vai buscar o seu espaço novamente, tem talento, merece todo o respeito, mas não tem como sequer considerar a hipótese de tirar o Lúcio Acosta para o Ganso reassumir o lugar dele. É Lúcio começando o jogo e, na necessidade, o Ganso entrando no segundo tempo. Pode até entrar em determinado momento, dependendo do contexto, da necessidade. Podem até estar os dois em campo, sim, ali por 15, 20 minutos finais, ou quando sair o Lúcio entrar o Ganso. Aí é a gosto do cliente e de acordo com cada necessidade, cada contexto. Tá bom? Mas hoje é Lúcio titular, Ganso, nesse momento, em 2025, é reserva, é banco pro Lúcio. Ou alguém discorda de mim? Quero saber quem concorda, quem discorda. Bota o comentário aqui embaixo,
Um abraço para todo mundo. Larga o like, galera, tá? Like é importante e a gente se vê. Valeu.